momento, todos nós vamos criando um clima mental, psíquico, de maior recepção em relação às energias, aos fluidos que nos são oferecidos pela espiritualidade enquanto estamos aprendendo. Deixamos o nosso lar, deixamos os nossos afazeres, deixamos a nossa família, nos locomovemos até o centro. Então precisamos fazer isso valer a pena. E para isso valer a pena, nós vamos orar, nós vamos estudar, mas nós vamos principalmente nos permitir receber o que precisamos, receber o que necessitamos. Todos nós que estamos no salão, evidentemente já estamos na metade da semana, muitos de nós cansados, com os problemas os mais variados, esgotados mentalmente, fisicamente. Vamos aproveitar esse momento da prece para relaxar um pouco. De preferência com os olhos fechados, para não nos distrairmos. Busquemos respirar mais devagar. Busquemos aquela respiração serena, aquela respiração profunda, aquela respiração em que nós vamos prestando atenção no movimento de expansão e de retração dos pulmões. À medida que inspiramos, sentimos o oxigênio fazendo o percurso e expiramos, sentindo os pulmões retraírem-se e ao mesmo tempo vamos jogando para fora toda a energia ruim, toda a energia pesada, todo o cansaço. Vamos repetindo essa operação, simples, apenas de respirar, mas tão fundamental. Porque à medida que você vai respirando, você vai oxigenando a sua medula, você vai oxigenando toda a sua corrente sanguínea e o seu coração, a máquina cardíaca. Ela vai, aos poucos, entrando no ritmo da respiração. Mesmo que você esteja com o coração acelerado, mesmo que você esteja agitado, mesmo que você esteja tenso, a partir de agora, com o movimento de respirar pausadamente, o seu coração vai entrando nesse fluxo, vai se alinhando à respiração. E, obviamente, todo o seu corpo vai sentindo os benefícios naturais de uma respiração mais controlada, de uma respiração mais pausada, com as batidas cardíacas num ritmo natural. Você pode aproveitar para relaxar os seus pés. Pense nos seus pés. Pense nas suas unhas, nos seus dedos, solte os seus pés, mexa os seus pés, as plantas dos pés, os calcanhares, sinta os seus pés. Faça com que esse relaxamento chegue até eles. Você respira novamente, bem devagar. Observe que você já está se acalmando. E você pensa nas suas panturrilhas, na pele, na musculatura, nesta região. E relaxa a musculatura das batatas das pernas. Você respira, relaxa as suas coxas, os joelhos, as articulações dos joelhos. E você vai sentindo que o fluxo sanguíneo já é diferente. As suas pernas vão ficando mais leves. Ainda mais se você tem algum problema de diabetes, de circulação. Ao fazer este relaxamento, ao mentalizar as suas pernas, com bastante foco, todo o processo vai melhorando. Você respira e relaxa os seus quadris. E relaxando os seus quadris, aproveitando que a nossa mente, que o nosso pensamento está perto do chakra genésico,
relaxamos a bexiga, no caso dos homens, a próstata, no caso das mulheres, todo o aparelho urinário, útero, ovário. E continuemos a respirar, continuemos a relaxar, continuemos a nos acalmar. Respiremos profundamente e mentalizemos a nossa região abdominal. O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. O intestino está diretamente ligado às questões da depressão. E quando você respira e pensa no seu intestino, intestino grosso, intestino delgado, você também mentaliza o seu fígado, a vesícula, o pâncreas, os rins, o estômago, o esôfago, e relaxa mais. Respira novamente e agora você relaxa o seu pescoço, os seus ombros, seus braços, antebraços, mãos, toda a extensão da sua coluna vertebral, cervical, dorsal, lombar, nervo ciático. E embora você esteja sentado, você já vai sentindo o relaxamento. Você vai sentindo uma tranquilidade. Agora sim, mais solto, mais calmo, fora daquele padrão vibratório de quando você chegou, você se sente mais acolhido. Você se sente agora, de fato, mergulhado na psicosfera do salão, na psicosfera da instituição. Você entra agora definitivamente no padrão vibratório dos bons espíritos, sentindo essa boa energia. Você vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Você vai respirando e sentindo que nos seus chakras, todos os 7, os tratamentos vão sendo feitos. O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico e o centro básico. Todos eles vão recebendo o fluxo de energia. Isso. Agora você pensa em você, sob o ponto de vista emocional e espiritual. Pense firmemente na sua saúde, na sua paz interior, na sua vontade de ser melhor. E antes de finalizarmos a prece, respiremos por 3 vezes, concentrando a nossa saúde emocional. Mais uma vez. Mais uma vez. E que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós vamos hoje concluir. Eu me alonguei um pouquinho na prece, porque precisava, e porque o estudo hoje não está tão longo assim. Nós vamos apenas concluir as perguntas e respostas que nós iniciamos na última quarta-feira. Ficaram algumas perguntas para trás, sem resposta, e nós vamos respondê-las hoje. Antes, porém, eu queria ler um trecho aqui de uma fala do espírito André Luiz, pelo seguinte: a gente aprende que tudo na vida, ou pelo menos quase tudo, a gente deve questionar. A gente não só deve, como precisa argumentar. Tudo aquilo que eu ouço, que eu leio num livro, que eu leio numa obra, deve ser questionado, deve ser analisado. É assim que nós aprendemos com a doutrina espírita, a fé raciocinada. Porque ninguém é dono da verdade, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos aí na caminhada. No entanto, toda vez que nós vamos argumentar, que nós vamos fazer uma crítica, nós precisamos ter uma coisa chamada embasamento. Eu aprendi isso com um velho amigo, que tudo que você expõe, principalmente se é em nome da doutrina espírita, você precisa expor dando base para aquilo que você está falando.
Porque não adianta eu argumentar uma coisa que eu não concordo, que eu não acredito, simplesmente porque eu não concordo, simplesmente porque eu não acredito. Eu não estou dando aí embasamento para que aquilo seja questionado. Bom, dito isso, quando nós fizemos o lançamento do livro do Dr. Fred, Psicoterapia no Além, na palestra de apresentação, nós fomos falando aí do mundo espiritual, nós fomos falando aí das várias dimensões, nós usamos aí o exemplo da cebola, das camadas, que se a gente quiser entender o plano espiritual, a gente precisa entender que o plano espiritual é comparado a uma cebola, com as suas várias camadas, etc. e tal. E nós dissemos nessa apresentação que, pelo menos nas dimensões espirituais próximas à Terra, existe sexo como aqui na Terra. Não existe sexo diferente, existe sexo como aqui na Terra. E obviamente que uma informação como esta, ela acaba gerando muitas dúvidas, ela acaba gerando alguns questionamentos. O que nós achamos muito natural, porque, como eu disse ainda há pouco, nós temos que questionar. Todavia, aí é que falta o embasamento. Quando nós vamos, em 1964, imagine só, 1964, Célia era uma jovem de 50 anos de idade nessa data. Eu ainda me preparava para reencarnar 30 anos depois, né? Nessa data, 1964, em entrevista ao Anuário Espírita, editado pela IDE, de Araras, São Paulo, foi indagado ao espírito André Luiz se os espíritos sensuais mantêm atividades de natureza sexual após a desencarnação. E, em 1964, André Luiz respondeu: aos milhões continuam com atividade sexual, reclamando educação dos recursos do sentimento e das manifestações afetivas, como acontece nos caminhos da humanidade. Ponto. 1964. Então, isso mostra que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa pesquisar mais, para que quando a gente for refutar, quando a gente for questionar, quando a gente for argumentar, a gente tenha algum embasamento. E, trazendo para as coisas mais simples da vida, só para a gente arredondar essa questão, é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes e que não tem muita novidade nisso, mas nunca é demais repetir. Morte é um fenômeno periférico, ele não altera quase nada em nossas vidas, a não ser que estejamos falando de um espírito ou de espíritos numa condição evolutiva melhor, digamos assim, superior, que aí sim vão se desligar da matéria e vão rumar para edificações, construções, dimensões muito diferentes aqui da Terra, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. No entanto, para a maioria de nós, não há diferença na comida, não há diferença na água que teremos que beber, não há diferença no sono que teremos que dormir, até que aos poucos, a gente vá se adaptando ao mundo dos espíritos e a partir de um dado momento, a gente comece a não ter mais necessidade, por exemplo, de dormir. A gente vai se adaptando ao tipo de alimentação, o corpo espiritual vai se adequando, né? Imagine, aí quanto tempo isso demora, Guinaldo? Não sei, imagine a pessoa que come 1 quilo de carne sangrando no almoço, né? Até o perispírito dela evoluir para ela comer uma torradinha fluídica. Vai um tempo, né? Imagine uma pessoa que toma 2 litros de Coca-Cola por dia, tem gente que toma. Imagina o perispírito dela evoluir para ela estar tomando chazinho, suco de fruta, esse tipo de coisa. Vai um tempão, né? Para muita gente, vai um tempão. E aí entra também a disposição do aprendizado, a disposição de querer,
o quanto a gente vai ser resistente a essa mudança, assim por diante. Isso é muito particular e acontece com cada qual na sua velocidade, de acordo com a sua boa vontade, certo? Essa parte está entendida? Ficou alguma dúvida? Nenhuma? Vocês estão felizes com essa informação? Ou vocês estão preocupados? Pode. Ixi, por que você foi fazer essa pergunta, hein? Aí você me coloca em maus lençóis. Vamos fazer o seguinte, uma hora que não estiver gravando, eu respondo para você, tá bom? Uma hora que não estiver gravando, o pessoal da internet aqui, eu não vou nem repetir a pergunta que ele fez, né? Mas é uma pergunta muito inteligente e interessante. Vamos responder no outro momento, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Seria necessário a atualização do pensamento de Kardec? Para quem não sabe, para quem é mais jovem no Espiritismo, então vale aqui a ressalva. A nossa referência dentro do Espiritismo são as obras de Allan Kardec. Por que é chamado de Pentateuco? Porque Kardec escreveu 5 livros, né, mais a Revista Espírita, que servem como referência. Aí você tem lá o Evangelho, você tem lá o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns. São as 5 obras básicas que Allan Kardec usou para codificar o Espiritismo. Antes de Kardec, nós tínhamos os fenômenos espirituais, isso sempre existiu. Os espíritos, eles sempre existiram. As comunicações mediúnicas, elas sempre existiram. E a maior prova disso está na Bíblia, quando Moisés proibiu que se evocasse os mortos. E é uma coisa muito simples da gente pensar. Se Moisés proibiu que se evocasse, é porque era possível. Moisés não teria proibido uma coisa que ninguém estava fazendo. A coisa estava acontecendo. Então o fenômeno sempre aconteceu. Allan Kardec, um estudioso, um pesquisador, um francês, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, professor emérito, discípulo de Pestalozzi, teve a curiosidade de pesquisar os fenômenos das chamadas mesas girantes e a partir daí então nós tivemos o Espiritismo, né? Então a nossa referência é Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita. Então a pergunta é o seguinte, como foi lá em 1857, o mundo evoluiu muito, aquela coisa toda, será que o pensamento de Allan Kardec precisaria de uma atualização? A pergunta é essa. Então vamos lá, vamos tentar responder. Esses dias eu fui no circo. Fazia anos que eu não ia no circo. Eu sou da época do circo. E assim, um circo muito ruim, péssimo, horrível, horrível, horrível. Mas o que foi pior no circo? Não, pode falar, não estou dando o nome do circo, não precisa ficar, né? Eu já falei até da Globo, da TAM, não vou falar do circo. Mas é ruim demais o circo, ainda bem que já foi embora. E não foi ainda? Não foi? Que pena, mas é ruim. É ruim mesmo. E assim, e o que é pior? O que eu achei pior? Todas as outras coisas lá. Quando você fala de circo, você associa circo a palhaço. Inevitavelmente. Pode ter trapezista, pode ter judeu aí? Obrigado. Malabarista. Aí, acertei, obrigado. Mas o palhaço é o espírito do circo. E aí, quando você vê um palhaço se apresentando sem estar vestido de palhaço, não sei se preguiça, se falta de dinheiro para comprar maquiagem, fazendo uma pinta no nariz, uma pinta na ponta do queixo, sem peruca e sem roupa de palhaço, isso é um desrespeito à alma do circo. Isso é um desrespeito às crianças que vão ao circo para ver o palhaço. Por quê? Porque a alma do circo é o palhaço, ponto. Não se diz mais nada a esse respeito. Pegando esse exemplo, nós trazemos para Allan Kardec. Allan Kardec, entre aspas, é a alma da nossa doutrina espírita. Eu acho que é uma coisa muito fora
de naturalidade se atualizar o pensamento de Allan Kardec. O que nós precisamos, e o que já vem sendo feito há muito tempo, é um aprofundamento no pensamento de Kardec. Aí sim. O que fez, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira. Quando você pega o livro Memórias de um Suicida, né, que é um livro grosso, quase 600 páginas, né? E tem gente que diz assim, eu não vou ler esse livro não, esse livro é muito pesado. 600 páginas, pegar na cabeça machuca, é pesado mesmo, né? E ali, ela descreveu de uma forma extraordinária o Vale dos Suicidas. Detalhe, ela não estava dizendo no livro que todos os suicidas passam por aquilo. Porque veja, o nome do livro, e muita pouca gente se atenta para isso, não é Memórias dos Suicidas, Memórias de um suicida, de uma experiência vivida por aquela pessoa que cometeu suicídio. Então, embora nós saibamos que a morte por suicídio normalmente gera muito sofrimento, não está escrito no livro que todos os suicidas passam por aquilo. Até porque aquele Vale dos Suicidas, apresentado por Dona Ivone do Amaral Pereira, ele já não existe mais. Aquele palco de horror que nós lemos lá no livro já não existe mais. Foram construídas num lugar, escolas, hospitais, e hoje, embora o sofrimento ainda exista para o suicida, o amparo ele chega muito mais rápido, o amparo chega de uma forma muito eficiente. Então veja, Allan Kardec não falou detalhes sobre o Vale dos Suicidas. Aí você tem André Luiz, que nós até citamos no último estudo, que veio trazer a imagem do nosso lar. Antes de André Luiz, nenhum espírito havia narrado com tantas riquezas de detalhes como era uma cidade espiritual. Porque até então nós ouvimos falar de colônias espirituais, e ficava uma coisa um tanto que vaga. Aí André Luiz veio no nosso lado e disse, não, é casa, é prédio, tem rio, tem pássaro, tem animal, tem tudo isso. E nós aprendemos com André Luiz, e nas outras obras que ele escreveu, uma série de informações a respeito da vida espiritual que não estava registrado em Allan Kardec, que, por exemplo, não falou do passe. Você não vai encontrar no Pentateuco Allan Kardec falando do passe. Allan Kardec falou do magnetismo. Mas o passe, mais tarde, outros espíritos vieram falar. O próprio André Luiz, mais tarde, viria falar dos chakras. E é o que exatamente acontece hoje com o doutor Inácio Ferreira, o Ângelo Inácio, Hermance Dufour e tantos outros espíritos, digamos assim, mais da atualidade, que têm se aprofundado no pensamento de Allan Kardec. Mas atualizar no sentido de fazer mudanças, no sentido de levantar questionamentos, eu acho que não. O que está faltando é esse aprofundamento. Por exemplo, as metodologias que tratam obsessão. É uma pena muitos espíritas pensarem desta forma limitada. Em muitas casas espíritas, até hoje, se trata obsessão com passe e água fluida. Passe e água fluida. E convenhamos, os obsessores, nesse período todo, vocês acham que eles ficaram fazendo o quê? De braços cruzados? Vocês acham que eles não aprenderam técnicas para obsediar? Não fizeram escolas? Existem uma série de obsessores, para vocês só terem uma pálida ideia, que fazem no plano espiritual curso de hipnose. Tem curso de hipnose que é ministrado para obsessor, para eles aprenderem melhor como é que eles vão manipular suas vítimas aqui na Terra. Cursos, antigamente chamado magia negra, né? Hoje a gente sabe que tudo que diz respeito à magia, nada mais era do que a ciência que não se tinha o devido conhecimento. Então, espíritos cientistas que tornam-se experts
em manipular essa ciência para os processos mais variados de obsessão. E aí, a gente que quer ser conservador vai mantendo aquela metodologia de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Então, isso eu acho uma pena, porque a gente perde em qualidade do trabalho, a gente perde em qualidade daquilo que pode ser feito em relação às pessoas. Olha que coisa legal. As pessoas dizem assim, mas nós somos orientados que para fazer um tratamento espiritual não precisa tocar na pessoa. Aí não precisa mesmo. Quando é que você estava tomando um passe aqui no centro depois da palestra e alguém ficou passando a mão na sua cabeça? Acho que nunca, né? Ou alguém ficou passando a mão nas suas costas. Alguma vez isso? Não. O passista aplicou o passe, no máximo ele aproximou a mão da sua cabeça e mais nada. Mas na cirurgia espiritual, então, na cirurgia espiritual o Dr. Klaus faz cirurgia espiritual. Ele atua como médico no corpo astral. Então ele está aplicando o passe. Ele está fazendo um procedimento cirúrgico de um médico. Então ele vai tocar. Por quê? Porque a metodologia é outra. É diferente. É diferente. Olha só como a gente precisa abrir a nossa cabeça. Abrir a nossa cabeça. Para entender que continua valendo o que nos ensinou Jesus, o que nos ensinou o próprio Kardec. Somente a reforma íntima vai nos curar de verdade. Isso é fato. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona isso. No entanto, enquanto nós não conseguimos curar a nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós vamos dependendo de toda a metodologia que tiver possível para nos tratar. Que seja cirurgia, que seja o passe, que seja a benzedura. Onde tiver coisa confiável que você puder tratar, trate, cuide. São recursos que nós temos que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar. Mesmo, e nós não temos essa prática aqui, mas mesmo quando você vai num terreiro de Umbanda, e você vê lá o preto velho com um charuto, você vê lá alguns rituais, embora o espiritismo não tenha rituais, aquilo tem um sentido, aquilo tem um fundamento, não é uma coisa por fazer. Os campos de contenção, os campos de proteção, eles são construídos de uma outra forma. Então, é uma coisa interessantíssima isso. Se nós, por exemplo, pudéssemos ver, a gente não vê, né? A gente não vê elemental dentro da sessão, a gente não vê gnomo, a gente não vê fada. Mas eles não existem? Existe. E por que a gente não vê? Porque o cérebro não acredita. Nosso cérebro é uma questão mental. O nosso cérebro não acredita que exista. Então a gente não vê, por exemplo, os elementais do fogo, que não são espíritos, são seres ligados à natureza, queimando as formas pensamento dentro da sala, enquanto o Dr. Klaus está trabalhando. As ondinas, que são os elementais ligados à água, jogando a água para lavar o ambiente lá dentro, aqui fora, retirando recursos da natureza. Tudo isso está acontecendo. Mas como a nossa mente é bastante limitada ainda, como a gente não acredita, a gente vai limitando uma série de situações. Isso é uma pena. Eu acho que nós deveríamos cada vez mais abrir a nossa cabeça para esse tipo de informação, para esse tipo de entendimento, para a gente saber o que está acontecendo. Aguinaldo, aí vão dizer assim, mas tem muita gente por aí que viaja na maionese. Eu sei, é só você pegar a internet. Você pegar a internet, os médicos que tem lá, metade, não aproveita nada do que estão falando. Eu pesquisei na internet. Não faça isso não, meu filho, não vai pesquisar nada na internet não. Metade do que está ali não serve para nada. Mas uma coisa não anula a outra. O fato de ter muita gente desinformada, ou muita gente que quer ganhar aplauso, que quer ser famoso, falando besteira, não significa que a outra parte não seja verdadeira. Eu não posso anular uma coisa boa por um grupo de pessoas que propaga coisas não confiáveis, que não dá muito para você acreditar. Entendeu a diferença? A gente tem que separar o joio do trigo. Eu convivo com muita gente, por viajar bastante, e eu vejo coisas assim reais, que são fantásticas, que são extraordinárias. E eu também vejo coisas que não tem nada a ver com a realidade. Absolutamente nada. E o que é que você faz? Eu não faço nada, eu deixo cada um com a sua loucura, né? Não perguntaram a minha opinião, então eu vou ficando quieto e vou deixando cada um fazer
de acordo com o que acha que deve fazer. Mas a gente não pode perder essa direção. Falando do caminho de Damasco, esse é o nosso diferencial. Nós somos um grupo problemático como qualquer outro. Nós somos um grupo de pessoas metida besta, orgulhosas, vaidosas, melindrosas. Todo mundo. Nós somos isso aí. Porcaria, como qualquer outro espírita, de qualquer outro centro espírita. Talvez seja até mais porcaria do que nós, porque é isso que nós somos. Ah, mas eu sou médico. Piorou muito. Nem devia ter falado. Agora você se enrascou, né? Porque você abaixa um pouquinho o nível também. Então, o que faz a diferença? O que fez a diferença? O que vem fazendo a diferença? É essa coragem de fazer. Isso daí não é evolução espiritual, é coragem. É coragem, determinação e, assim, respeito pela espiritualidade. Vocês acham realmente, salvo meia dúzia de amigos, que alguém está preocupado com o Aguinaldo quando ele está incorporado no Klaus? Se ele está com dor de barriga, se ele está com dor de estômago, se ele está cansado, se ele for viajar, o pessoal quer saber que o Klaus vai atender. E se por acaso surgir a suspeita de que o Aguinaldo não está bem, vamos orar. Mas não é porque estão preocupados com o Aguinaldo, porque se ele não melhora, como é que ele incorpora o Klaus? Deus me livre. Então vamos orar para ele não morrer, né? É por aí. Então você vai fazendo pelo prazer de fazer e pela consciência de responsabilidade que você tem pelo que você faz. E aí você vai tendo coragem de pesquisar, de dar a cara a tapa, de se equivocar, né? Porque não é fácil. Amanhã tem sessão mediúnica, os nossos grupos são separados. Quem vem de quinta só vem de quinta, quem vem de terça só vem de terça. No grupo da quinta amanhã, eu já vi que a Célia e com a Aline, já tem uns 4 pepinos para resolver, né? Com ficha, né? Que ficou do Dr. Klaus, que não resolveu, e que são casos muito sérios, que a gente vai ter que resolver. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito. Só que dá trabalho, é cansativo, não é brincadeira. Deu para entender até aqui? Deu? Vamos lá então. Vejam, eu não tenho, às quartas-feiras, um grupo homogêneo. Eu tenho um grupo heterogêneo. E isso me dificulta muito para dar um estudo. Porque se eu tenho assim, olha, nós vamos ter um estudo de quarta-feira para 50 pessoas que estão começando o Espiritismo. Pá, uma linguagem. Olha, nós temos um estudo de quarta-feira para 50 pessoas que têm 10 anos de casa. Outra linguagem. Nós não temos isso. Nós temos aqui uma miscelânea de um monte de gente, uns que sabem mais, outros que sabem menos, uns que estão há mais tempo, outros que estão há menos tempo. Eu tento fazer um estudo que possa agradar a todos. Então vocês podem notar que o último estudo, feito no domingo, durante o tratamento do Klaus, ele foi inteiramente de autoconhecimento, visando qualquer pessoa que poderia ser evangélica, católica, materialista, que iria entender. Hoje, por conta da primeira pergunta que foi feita, eu tive que trazer a nossa reflexão por uma forma um pouco mais profunda, falar de uma forma mais técnica. Estou falando aqui de metodologia, estou falando aqui de Kardec, estou falando das obras básicas, que às vezes fica uma coisa meio que, para quem está começando, mas eu nem conheço esses livros aí. Então, assim, a gente tenta fazer uma mistura para atender a todos os gostos, tá certo? Então, a gente vai tentando fazer isso, para vocês verem como é que é difícil manter um público atento toda semana. E eu estou falando isso, pessoal, porque isso somos nós que fazemos. Eu estou dizendo isso para que a gente tenha consciência como dá trabalho você, por exemplo, ter um tema novo toda quarta-feira sem repetir. Ter um tema novo todo domingo na live sem repetir. Ter um tema novo quase toda sexta-feira, porque não é sempre eu que faço, para falar na sexta sem repetir. E pior, tem que ser bom e tem que agradar, porque se não for bom e não agradar, o povo vai falar mal. Ah, foi uma merda a palestra hoje. Nossa, sei nem porque ele veio falar. Uma porcaria. Vamos falar isso. Então, isso é extremamente desafiador. E sem esse nível de comprometimento, a gente não consegue. Os espíritos ajudam sempre, disso a menor dúvida. Segunda pergunta.
Bom, já vou até parar na primeira, porque já passou até de 8h30, eu estou aqui na primeira ainda. Em algumas circunstâncias, melhor dizendo, o suicídio, ele é justificável? Não, em absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ainda quando a gente se fala em aborto, até mesmo a própria lei brasileira, ela tem lá as suas exceções. Quando a mãe corre risco de morte, quando a criança tem lá, já foi diagnosticada que está morta ou tem um problema no cérebro, uma coisa assim, eu não me sei direito. Você tem algumas exceções. No suicídio, não. Embora a gente saiba, a gente viu essa semana, né, um caso grave de suicídio em Votuporanga, né, de um menino de 12 anos, né. Vimos o caso do Paraná também, né, que o soldado matou 8 integrantes da família e depois se matou, né, matou filho, mãe, esposa, matou todo mundo e depois se matou. Nada pode justificar isso. A gente entende as pressões, isso a gente entende. A gente compreende, inclusive, que o índice de suicídio, ele tem uma tendência a subir. Principalmente entre os jovens. Muito por conta do que falta aquele item que nós citamos no domingo, que é a resistência, a frustração e a perda. Quando eu não sei lidar com frustração, quando eu não sei lidar com perda, eu vou sofrer. E isso pode me levar ao suicídio. É aquele entendimento falso que a vida tem que ser do jeito que eu quero. É aquele entendimento falso que a vida tem que ser maravilhosa. Não vai ser. Isso é uma ideia ingênua. Para nós espíritas não é difícil entender isso. O que é que eu estou falando aqui? A vida vai ser labuta, vai ser luta, vai ser desafio. Nós estamos num mundo de provas e expiações, não existe felicidade total, nós trazemos um monte de problema, de erro, de karma do passado. Ainda hoje a gente não é grande coisa, então não dá para esperar muita coisa da vida, não porque a vida nos dê, mas porque nós não mereçamos e não merecemos. Então a gente se vê cercado por pressões gigantescas e a gente compreende a tendência, o pensamento de suicídio, o desejo de fugir da vida, o desejo de não querer mais viver. Acredito eu que esse pensamento, inclusive, pode ter passado pela cabeça de algum de vocês que estão aqui. Pode ter passado. Só que assim, justifica? Não. Flávia? Tem. No caso de crianças, no caso do indivíduo, por exemplo, que tem uma dificuldade mental, por exemplo, tem sim. Nós temos relatos, por exemplo, de casos de suicídio em que o espírito foi imediatamente recolhido para tratamento, ou foi levado diretamente para uma sessão mediúnica, para ser atendido através do médium e já foi encaminhado. Tem sim. Aliás, em todos os casos você tem os agravantes e você tem as situações que minimizam aquele quadro. Isso sim. Por isso que não é o mesmo destino para todas as pessoas. Existe aí uma série de fatores que vão influenciar no resultado daquela ação. Seja um assassinato, seja um suicídio. Pegar um exemplo bobo, mas serve. O que é um assassinato? É quando você mata uma pessoa. Você tirou a vida de uma pessoa. Tá. Tudo bem. Só que isso pode ter um leque de possibilidades. Eu posso bater meu carro, não estar errado, colidiu, houve uma colisão, e a pessoa do outro carro morrer. Eu matei uma pessoa, mas eu não tive a intenção, é uma coisa. Eu posso estar alcoolizado, totalmente alcoolizado, sem condição de dirigir, bater e matar uma outra pessoa. É uma situação completamente diferente. Porque ao beber eu assumi o risco. Eu posso matar uma pessoa numa briga de bar. Isso é uma coisa. Ou eu posso, para defender a minha família, matar um ladrão que está entrando, para estuprar a minha filha. São situações que vão ter resultados diferentes. Sob o ponto de vista espiritual, é toda uma situação diferente, que a gente até abordou isso na última quarta-feira, quando a gente falou do livre-arbítrio, quando a gente falou das escolhas, esse tipo de coisa. Então, o suicídio. E além de não ser justificável, aí vem o pior. Agora vem o pior de tudo, não resolve.
Porque se a morte não existe, não resolve. E aí está talvez o maior problema, a maior decepção do suicida. Porque dizem que quem se mata não quer eliminar a vida, quer eliminar o problema. Só que mesmo se matando, continua a vida e continua o problema, com o agravante de ter se matado. E aí então, nada está resolvido. Absolutamente nada. Pois não? Afirmativa. Ninguém mata ninguém. Quem mata é Deus. O que você tem a dizer? Tem gente que dá 20 facadas numa pessoa e não morre. E de repente um canivete corta o braço e a pessoa morre. Quem mata é Deus. Ninguém mata ninguém. Não, eu não concordo com essa frase, porque é verdade, às vezes você escorrega no banheiro e morre, né? E aí você está falando de um karma, de uma programação reencarnatória, mas nós não podemos esquecer do livre-arbítrio, das escolhas, dos riscos, da falta de mérito. Então, nós nos matamos muitas vezes sem perceber. Às vezes eu posso ser vítima, entre aspas, de um assassinato e na verdade eu me matei. Vou dar um exemplo que eu já dei aqui. Faz um pouquinho de tempo, vou me dar o direito de repetir. De um jovem que nós conhecíamos, que foi assassinado. Ah, Aguinaldo, como é que ele foi assassinado? Uai, o cara que queria matá-lo, como ele era da convivência, colocou lá um suco na geladeira, colocou um veneno, um suco que sabia que ele gostava, e batata. Ele vai vir, vai chegar em casa com sede, vai abrir a geladeira, vai beber o suco, miserável, vai morrer. E foi o que ele fez. Ah, foi assassinado. Só que interessante que quando a equipe espiritual, na época, foi ajudar esse espírito que havia desencarnado, vítima de assassinato, a gente teve uma, a gente não, né, os espíritos, tiveram uma dificuldade muito grande em ajudá-lo. Por quê? Porque ele chegou no mundo espiritual como suicida. E não como alguém que foi vítima de assassinato. Ah, mas por quê? Porque ele estava tendo um caso com a cunhada. Certo? E quem descobriu foi o marido da mulher. Certo? Qual é o raciocínio que você faz? Quem foi que atraiu a situação para ele? Ele. Alguém o envenenou, mas todo aquele quadro que se desenhou não era para ser desenhado, não era para existir, aquilo não estava numa programação, aquilo não estava ali pela ordem de Deus que aquela pessoa morresse daquele jeito, daquela forma. Então esse é o grande problema. Até que ponto, agora nós estamos falando de morte, mas pode ser outra coisa, uma doença, uma situação complicada na nossa vida, até que ponto, pelas nossas vibrações, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, nós não estamos atraindo para nós determinados acontecimentos que a rigor nós não precisaríamos. Certo? Então nós morremos porque estava na programação. Vocês se lembram, quem leu o livro, quem ocupou o tempo para ler o livro, que lá no livro do Dr. Fred, Psicoterapia no Além, quando é levantado para ele por que as pessoas, e foi na época que estava morrendo muita gente de Covid, e por que as pessoas estavam morrendo de Covid, ele foi dando várias explicações diferentes. Pessoas que morreram de Covid porque tinham que morrer. A Covid foi só o veículo, poderia ter sido um infarto, uma gripe, qualquer coisa. Pessoas que morreram de Covid porque era um processo kármico. Pessoas que morreram de Covid porque foi suicídio, porque abusaram, porque foram para o meio da galera, foram tirar máscara, foram lá sem se preocupar nada com o vírus e contaminou e não precisava ter contaminado. Pessoas que morreram por Covid porque foram poupadas de outros sofrimentos mais graves. Então, morrer de Covid, em alguns casos, foi um mérito, não foi um prejuízo. Ah, mas ele morreu. Sim, mas é a nossa visão material, é a nossa visão de apego, porque para nós morte é tragédia. Morte é o fim de tudo. Morreu, ai meu Deus, o que ele fez para merecer? Às vezes ele fez muito mais que você, que já desencarnou logo, você está aqui sofrendo ainda. Entenderam? Então, não dá, voltando à pergunta do Fernando, não dá para a gente simplificar tanto e dizer assim, vou dizer uma outra frase, foi a vontade de Deus. Isso é muito vago. Foi o destino. Isso é muito vago. Pode ser o destino, em tudo ter a vontade de Deus, porque Deus sabe tudo, Deus é onipresente. Só que nesse meio, as nossas atitudes, os nossos erros, os nossos acertos, tal, assim por diante. Querem ver uma? Eu vou parar aqui um pouquinho e vou dar um exemplo.
Tinha um homem, essa história é verídica. Eu vou encerrar com essa história e a Suzy vai fazer a prece hoje, tá bom, Suzy? Para o ambiente ficar legal, bem sereno, bem tranquilo. Eu conto essa história em algumas palestras de forma fictícia, como se a história não fosse real, mas ela é real. De um homem, para a gente também falar uma coisa positiva, porque a gente fica falando de karma, fica falando dessas coisas, parece que tudo é tragédia, né? Parece que tudo assim é sofrimento. Não, tem um lado positivo. Vejam, cada caso é um caso, né? Não vamos imaginar que isso vai acontecer com todo mundo. Mas a história de um homem, que ele fez uma viagem para São Paulo, capital, assim, num período antigo em que São Paulo era mais frio do que é hoje. E ele estava lá passando pela Avenida Paulista, por alguma avenida lá, isso não importa. E como sempre há, ele viu ali muitos mendigos, muitas pessoas morando debaixo da ponte, dormindo em papelão. E estava muito frio, perto de 0 grau. Ele viu um senhor negro deitado em cima de um papelão, sem camisa, só com um cachorro. De certa forma, o cachorro ajudava o homem, né, a ter calor e vice-versa. E aí ele diminuiu o seu carro, e aquilo mexeu com ele. Aquilo, sabe, sensibilizou aquele homem em particular, que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, né? Ele olhou para a blusa, né, de couro, comprada nos Estados Unidos. Tá, vamos lá hoje, R$1.500 a blusa, pronto. Uma blusa relativamente cara, convenhamos, né? De R$1.500. Ele pensou, ele só tinha aquela blusa. E o problema não é só aquela blusa, ele estava dentro do carro, com aquecedor, ele não estava passando frio, mas pô, a gente dá trapo para os outros no Bazar da Pichincha, não é? A maioria de nós damos trapo, né? Eu teria vergonha de ser doador de Bazar da Pichincha, né? Eu nunca me meto nesse negócio de Bazar da Pichincha, porque se eu coordenasse isso, viu, Suzy? Era só roupa nova. Eu não pegava roupa usada nem a pau. E se fosse usada, tinha que ser semi-nova, né? Porque é uns buracos que acho que o cara toma um tiro de 12 ou de canhão, né? Porque vê uns buracos desse tamanho assim. E a pessoa quer que o outro usa. Rapaz, como é que a criatura vai usar uma roupa daquela? Bom, deixa para lá. Deixa o Bazar da Pichincha lá. A gente vai ficando velho, a gente ficando mais sem paciência, a gente não vai evoluindo. Esse negócio que a gente fica velho evolui, mentira, a gente fica pior, fica sem paciência, fica irritado com um monte de coisa. E aí ele parou o carro, tirou a blusa, levou até o homem e deu para o homem. O homem, mais do que depressa, colocou a blusa e ele foi embora. Ele não voltou lá, nunca mais viu o homem, nem sabia de quem se tratava, a história acabou aí. 2 detalhes. Esse homem, esse mendigo, morreria naquela noite de frio. Morreria. Ele não sabia disso. A sua blusa salvou a vida de uma pessoa. Essa pessoa que deu a blusa havia, numa encarnação passada, assassinado uma outra pessoa com um tiro no coração. E teria uma desencarnação com problema cardíaco. E não veio ter o problema cardíaco, não desencarnou com problema no coração, porque, como havia tirado uma vida e agora salvou uma vida, isso chama-se lei da compensação. E a lei de Deus é de amor, está compensado, acabou o crime. Eu não tenho que sofrer o que eu fiz aos outros, eu tenho que aprender. E se eu aprendi sem ter que sofrer, melhor para mim. Aguinaldo, mas se ele não tivesse dado a blusa, o homem tivesse morrido, provavelmente ele teria um problema sério no coração e viria desencarnar? Provavelmente. Aí vocês vão levantar uma outra questão que eu não tenho como responder. Mas e o homem que tinha que morrer? Não era karma dele morrer? Então. Não era vontade de Deus que ele morresse? Acho que não, né? Porque se o outro salvou ele com a blusa, não era, não é? Ou seja, pessoal, é muito grande o que nos cerca. É muito profundo quando nós falamos de leis de Deus. E a gente assim, ó, é formiguinha. E a gente vai demorar muito para entender tudo isso. O que a gente faz aqui é o que a gente dá conta de entender. É o que a gente dá conta de compreender. É o que a gente dá conta de, pô, será que é assim, cara?
cara, será que é desse jeito mesmo? Então, é dessa forma. Como eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, viu, Nilton? Tem um livro do Paulino Garcia que tem o título assim: Meu filho nasceu no além. E Zé Fini. Suzy, você faz a prece? Se achegue, Suzy.